amados? Amém. A liturgia nos fala da vocação de hoje, nos fala que aqui estamos. E assim a gente diz também: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Será que é isso mesmo? O que disse o salmista aqui? Nós acabamos de ouvir a palavra de hoje. Que você veio por uma razão. Qual a razão você veio? Porque você veio para esta casa de Deus por uma ação, um conduzir de Deus que chama, e diz o salmista: eu me levantei com prazer. Eu vim, caminhei para esta casa de Deus com prazer. Aquele que veio para essa missa com prazer, volta para casa realizado com o prazer de Deus feito sua obra. Agora, aquele que veio para cumprir tabela, fica assim. Aquele que vem para fazer com vontade, se colocar à vontade, aquele que vem para servir com vontade. Ai, deixa eu ir lá, porque eu estou na escada. Eu acho que eu sempre digo, eu acho que isso não existe. Para mim não existe escada. Tem que estar lá à disposição. A gente segue por uma orientação. E orientação para a gente poder se organizar. Mas o salmista hoje é com prazer que eu vim a vossa e faço vossa vontade. E a gente pergunta, e talvez essa é a pergunta que nós temos que fazer. E aí, talvez, até de um outro lado, nós temos o lado meio, o lado pastoral, cristandade e ação. Será que eu faço? E as coisas de Deus com prazer? E é o que eu sempre digo, a liturgia vai dizer: eu faço com prazer quando acendo essa vela, principalmente aquele que acende essa vela. Eu já acendo dizendo: vindo Espírito Santo, enchei os meus corações, acendei minha alma. Só que aí a vela não acende. E aí? Quando eu coloco esse livro aqui em cima, eu trago de lá da sacristia a minha palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Eu não trago de qualquer jeito. Quando eu saio para vender aqui essa palavra, eu saio também para dizer a Deus, para dizer ao Senhor, não? Para cantar, já vou cantando a Deus, porque eu vou ler não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus me capacitou a ler. A palavra da salvação, a palavra do Senhor. Eu já saio dizendo isso: Israel, Javé, meu Deus, meu Pai. Então, como que eu hoje, quando eu saio da minha casa, eu já saio pensando com prazer, eu já saio com alegria? Hoje eu vou ver o Senhor. Agora, você não vem com prazer, meu irmão, minha irmã, a gente tem que sentar em casa. Porque as coisas de Deus eu faço com vontade, eu faço com prazer, que está nos dizendo. Um vocacionado é com prazer. Eu não venho por causa que eu tenho que vir, porque eu sou obrigado. Nossa, larguei tanta coisa na casa para vir aqui, depois tem que sair de casa. Fica em casa. Fica em casa. A gente se vira sozinho. Porque eu tenho que viver uma vocação.
Paulo acabou de nos dizer para nós. Alguém pagou, e alguém deu a sua vida, e não deu, pagou pelos seus pecados, deu com sangue, e continua dando em sangue, como ele vai dizer, se esquecesses que esse templo, esta ação, esse corpo que você tem, é o corpo do Espírito Santo, é dentro do Espírito Santo. Não deixais que as coisas da imoralidade, da impureza, ela impeça. As pessoas hoje querem o quê? O que a gente ouve? Eu quero talvez não dizer desse termo. Talvez não desse termo. É que eu queria dizer, mas eu não posso fazer. Não posso fazer. A gente tem que dizer, se quiser fazer que nem Jesus, eu não entendi. Vamos lá, depois a gente explica o problema. Porque aí a gente vai entrar numa área como a gente pode dizer. Mas será que eu entendo? Se entender, eu fico olhando aqui a expressão de André. André que ali, quando ele era seguidor, ele perguntou, é a quem João disse, e apontou e deu a direção dizendo, está vendo aquele que está indo lá, acabou de sair aqui, aquele que acabou de ser batizado, está vendo aquele que está vendo a curva lá, está vendo aquela cabecinha, está vendo aqueles últimos cachos, está virando ali, eis o Cordeiro de Deus, aquele. Ele não disse, Deus falou assim, é aqui, apontou toda a direção. Fica aqui mesmo. Ele deu a direção, ele orientou. Ele foi atrás do mestre. E Jesus percebeu que alguém o seguia, diz o texto. E Jesus olha e pergunta, o que procuras? Rabi, quer dizer, mestre. E Jesus diz o que para ele? Quando ele disse, eu te seguirei, Senhor, eu quero te seguir. E Jesus veio mostrar e dizer, mas você conhece minha morada? Vem aqui, eu vou te mostrar a minha morada. E ele então se encantou pela morada. E Jesus mostrou qual seria a morada, onde ele habitava. E nessa ação, o que ele disse? Olha aí que a gente vê o que é o papel do irmão. E esse irmão aqui, eu não quero dizer irmão só de sangue, o irmão que nasceu da mesma barriga, mas o irmão, aquele que caminha, aquele que quer o bem, aquele que quer ajudar, não aquele que quer atrapalhar. Porque você sabe que tem pessoas que nasceram para atrapalhar e atazanar a vida dos outros. Veja, ele foi lá e chamou o irmão, quem? Simão. Eu fico imaginando hoje. Se você chamasse o outro irmão no lugar, como ele fez, e Jesus olhasse e falou assim, você que é Simão, então tu serás Pedro, tu serás pedra da minha igreja. E desse o cargo para outro, porque foi o que Pedro fez, ele chamou o irmão, e Jesus deu toda a autoridade, já disse, então você vai ser grande. Pai do céu. Nós hoje estaríamos comigo desse tamanho, com inveja, com ciúmes. Eu já dizeria como se diz, também agora não põe a mão em mais nada, porque eu pensei que ia ter privilégio, porque infelizmente muitos contam com privilégio. Ninguém quer começar aqui. Tem gente que só já quer começar aqui em cima. Nossa, você tem que aprender ainda, e vai de você. E se não tirar e mandar você, você não pode ficar um pouquinho, eu queria que você descesse um pouquinho mais. Já muda, já sai. E ainda tem aquele que eu fico espantado de ver aqueles que ainda, porque não conseguiu, não chegou, não atingiu. E aí muitas vezes, porque tem aquele outro, não, brasileiro, infelizmente. Eu tenho um amigo em tal lugar, eu tenho uma amiga em tal lugar, eu tenho não sei o quê, e aí de repente chega, e ele estava aqui, vai dizer, ele já está em outro lugar aqui,
E quer dizer assim, mostrar para você assim, lá eu não conseguia, aqui eu consegui, aonde eu já estou. Eu dei um salto. Quando eu vejo isso, graças a Deus que eu não faço parte dessa palavra. E talvez por isso que eu sou tão chato, tão ruim, e me considero pessoas. Porque eu não atuo com essas atitudes e com essas ações. E na minha nunca vai ter isso. Porque aí isso não é igreja. Eu não sou essa igreja. Essa é a ação do Senhor pede. É como aquele João que então, ele não pensou em si, ele apontou e disse, eis o cordeiro, é lá. Ele não quis dizer, aqui é melhor, fica aqui, vamos fazer aqui. Ele não quis trazer para ele, formar o grupo dele. Ele partilhou e disse, vai por aquele caminho. Ele é o seguidor. Segue, vai te escutar. E veja que nós sabemos que depois ele perde a cabeça. Então, evangelizar, como diz hoje, eu fico imaginando hoje, como diz a palavra, a primeira palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, quando esse jovem disse, fala, Senhor. Mas primeiramente ele começou a ouvir o chamado, Samuel, Samuel, Samuel. Ele estava ali, como se diz, ele pensava, o Senhor me chamou, profeta Eli? Não, ele volta a dormir. Eli me chamou? Não, ele volta a dormir. E aí, na graça de Deus, o profeta Eli compreendeu, escutou e entendeu que ele estava recebendo um chamado. E nós perguntamos hoje, será que pai, mãe, irmão, irmã consegue entender o chamado? E se cada família entendesse o chamado de Deus? E aí também vem esse lado, como o salmista diz, cada família faz a tua vontade. Como São Paulo diz, vós és o templo santo de Deus. É uma palestra comum para as famílias. Ela é espetacular, não é? Acho que faz tempo já essa palestra. Mas cada vez que a gente ouve, quem ouve, claro, serve muito para os casais, como ele disse, ele chama de Neia, né? Porque a esposa dele é a Neia, e ele diz. E fala do pega aí dessa ação desse conduzir. É dessa ação desse condutor. Só que as pessoas hoje fazem o quê? Como diz São Paulo, quer escolher. Tem gente aí que quer a loira, quer a morena, quer a mulata, quer a japonesa, quer provar todas as cores primeiro, todas as para definir qual que eu vou. Amor não é isso. Amor é paixão, é entrega, é sentimento, é partilha. Amor é aquele que se vive na ação e no conduzir. Amor é aquele que vai dizer quando aquela esposa morre, aquele esposo partilha e pode dizer para os filhos, para dizer para os amigos, para dizer para os outros, eu não perdi uma esposa, eu perdi uma amiga, eu perdi uma companheira, eu perdi uma colega, eu perdi uma razão, eu perdi parte da minha vida. Isso é amor. Mas também é um amor que está subsidiado com respeito. Como diz a palavra hoje, olha como as pessoas vivem hoje. Uma turma que não, como se diz, é uma ação que não se dá o respeito. Dá respeito ao teu corpo. Então, se você quer ser, se a mulher quer ser respeitada, eu respeito o teu corpo. O teu corpo, como diz São Paulo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Se aquele homem quer ser respeitado, dê respeito ao teu corpo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. E como eu dizia na minha antiga Concício Paróquia, meninas e meninos, lembra como se diz, picanha é carne nova. Não é qualquer que fala picanha, não. Você não compra pedacinho, não. E vê 200 gramas de picanha. A picanha você tem que comprar peça inteira. Fica guardado no outro canto da geladeira e guardado lá dentro. Isso daqui não é para qualquer um, não. É uma carne nova, mas é uma carne do templo do Espírito Santo para constituir, para formar e
formar o quê? Família, maridos e mulheres, para que o homem contemplar, passar não sei quantos anos, conduzir, se ali está o olhar, conduzir, se daqui a 20 anos, se daqui a 30 anos, está lá o casal, na hora você vai dormir ou não dormir, se a mulher vai tomar banho, o marido olhar para aquele corpo daquela mulher, depois de 30 anos, e ele talvez ficar com um pergunta, mas por que você está olhando? Ele dizer, contemplando a beleza que Deus me deu. Então, se a gente entende o que é o chamado de Deus, o que é uma vocação, e aí então, como vai dizer, Deus vai responder, como o profeta Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor, fala com teu servo, escuta. E aí então, essa paixão, esse calor, talvez, você se abana, seja ventilador, seja trecazinho, seja clareamento, seja não sei o quê, é um calor que você vai sentir o calor, o prazer da ação de Deus lá dentro de si. Por isso, quando nós dissemos lá, para dizer isso eu não faço com vontade, mas o Padre Zezinho vai dizer o contrário, ele vai dizer, como ele foi sempre sábio, já faz 50 anos de comemoração das ações do Padre Zezinho. Ele tem uma razão que diz, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo para Deus. Se ouvires a voz do vento chamar sem cessar. Quem ouve? Quem escuta? Eu não posso querer escutar o que eu quero, o que me preenche, mas eu tenho que escutar aquilo que clama a voz que clama no deserto. Um Deus que espera de nós que nós sejamos propaganda de uma ação, de uma chamada, de uma vocação, e começa vivendo essa vocação dentro de uma casa, dentro de uma família. Que todas as famílias, como disse, que venham e se contemplar, eu faço com prazer. É com prazer que eu constituo a minha família, não por obrigação. É com prazer que eu rezo, é com prazer que eu celebro, é com prazer que eu sirvo, é com prazer que eu me coloco à disposição da igreja, é com prazer que aqui estou. Agora imagina muitas vezes, olha, a gente vai mudar hoje aqui, olha, eu vou mudar aqui, ah, mas está de um jeito, estava como celebração, estava como isso. Ó, fulano chegou, olha, a gente vai mudar, como se diz, deixa comigo, como se diz, fulano vai fazer? Se eu soubesse, não tinha ninguém, ficava em casa, pega as coisas e vai embora. Eu já disse fizeram, se pegou, não precisa voltar mais, fica, porque não veio com prazer, veio pelo ego. Fica. Porque aquele que vem, ele fica, ele honra a Deus e diz, que bom que você vai fazer. E muitas vezes até mais, porque quando a gente fala, a gente vai vir para os ministros, né? Catequistas, a gente passa para essa. Se você está na frente, você tirar ele do lugar, não, o plano vai fazer, não, deixa que eu faço, não deixa que o pai vai fazer, deixa, sai calma. São Paulo. Eu digo, sai do São Paulo, vai e não volta mais. Não precisa voltar não. Porque aqui a gente não está para fazer com o São Paulo não. Aqui é com vontade. Eu estou aqui para fazer com vontade, para ajudar o outro, não para